paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 18. Quero desde já louvar a Deus pela vida do nosso pastor Lázaro Silva, pastor que tem nos confiado para fazermos a obra de Deus aqui nesta casa, que é uma bênção de Deus, toda a igreja. Nós estamos aqui reunidos em torno do nome, que é nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. A glória a glória do bom Jesus está na casa. Então você que deseja sair daqui nessa noite cheio da presença de Deus, abre os seus lábios e adore a Ele, porque Ele está nessa casa. Tantos quanto o acharam, pode dizer amém. Amém. Capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu nosso irmão, da carta de João, verso de número 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora. Digam comigo, filhinhos, já é a última hora. Feche sua Bíblia e feche seus olhos, por favor. Querido Jesus, estamos reunidos em torno do Teu nome, meu Senhor. Estamos aqui, ó Deus, e sem Ti essa noite não seria noite, Jesus, para nós se o Senhor não estivesse aqui. Jesus, nós estamos na Tua presença porque nós sabemos, ó Deus, que não há outro colo melhor do que o colo do Senhor. Fique conosco nessa noite, nos conduza, ó Deus, na unção e na graça do Teu doce e glorioso Espírito Santo. Caminha em nosso meio, convence, salva, transforma. Apesar desse servo que vai trazer a Tua palavra, usa-me, ó Deus, porque só Tu és digno de ser adorado. Fique conosco, Espírito Santo, e faça a Tua vontade, pois eu sei que é maravilhosa e gloriosa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se assente em nome de Jesus. Queridos irmãos, carta que o nosso querido irmão João escreve sem endereço. Mas eu vejo nas penas, ou na pena, que o irmão João escreve esta carta, o grito de Deus, acordando a sua noiva, acordando a sua eleita, acordando aquela que ele próprio comprou com o seu sangue, dizendo: filhinhos, ou seja, dizendo: adeus um milagre. Aleluia. Prepare-se, porque já é a última hora. Glória a Deus. É um grito de Deus ecoando durante anos nos ouvidos de tantos quantos servem a Ele, que leem esse livro santo. É um grito do Espírito de Deus através do nosso irmão João, dizendo: prepara-te, porque a qualquer momento o céu vai se rasgar e a igreja do Cordeiro irá subir para adorá-lo pelos séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Esse é o grito de Deus através de João, no capítulo de número 2, no verso de número 18. Meus irmãos, nós temos visto o que está acontecendo ao redor deste mundo. As profecias se cumprindo na velocidade da luz. Nós temos visto que os sinais estão aí, e que a qualquer momento aqueles que estiverem com os ouvidos abertos ouvirão o toque da trombeta de Deus.
E meus irmãos, os sinais estão aí. O Senhor Jesus disse que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Isso está acontecendo. Catástrofes naturais estão tocando a trombeta para o mundo e dizendo: daqui a pouco o rei virá e buscará a sua igreja. O Senhor disse: haverá terremotos, haverá grandes terremotos, fome e pestilência em vários lugares, coisas espantosas. Lucas capítulo de número 21, verso de número 11. O que dizer do tsunami no sudoeste asiático? O que dizer da malária, que está matando 3 milhões de pessoas por ano? A AIDS, por sua vez, 22 milhões de mortos até o momento. As pragas estão pregando o evangelho. As catástrofes naturais estão dizendo que o rei está às portas. E é por isso que o tema é esse: filhinhos, é já a última hora. É como se nós estivéssemos sendo agora, e sabemos que somos instrumentos de Deus para toda a igreja, dizendo: apronta a tua mala, porque daqui a pouco o teu passaporte é carimbado e você subirá para adorar a Ele pelo século dos séculos. O aumento do pecado está aí, a promiscuidade. Mateus capítulo de número 24, verso de número 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Estamos vendo o que está acontecendo: a prostituição, a impureza, a lascívia. É só nisso que o mundo pensa. Nós não podemos parar mais de frente de uma TV e sentar com os nossos filhos para ver nenhum programa. Por quê? Porque em meio aos programas tem os seus comerciais, e os seus comerciais usam mulheres desnudas para chamar a atenção das pessoas. As coisas estão acontecendo, estão tomando um rumo sem precedentes. O aumento do pecado também é uma forma de se pregar o evangelho, é uma forma que o mundo está explicitando, não para eles lá fora, mas para nós aqui dentro, que daqui a pouco o Rei da Glória vai voltar. A multiplicação do conhecimento, Daniel capítulo número 12, verso de número 4. O renascimento de Israel como nação em 1948. Os sinais estão aí. A multiplicação do conhecimento está aí. Compramos um bom celular hoje, amanhã ele não vale mais nada, porque saiu um melhor. Tem televisão agora que dá para ver da frente e de trás. Os carros estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, e os cientistas, sem saber, estão pregando o evangelho também. Eles estão anunciando com tudo isso que daqui a pouco o Cordeiro que foi assunto aos céus descerá como leão da tribo de Judá e levará os seus filhos para adorá-lo. Nós não temos como negar. Está aí. Está aí de frente para todos nós vermos que o Senhor está voltando. A igreja tem ciência disso, porque os acontecimentos estão aí, os números estão aí. Mas a pergunta que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para vos fazer nessa noite, a mesma pergunta que o Espírito de Deus me fez, é: qual o comportamento deve ser adotado pela igreja de Jesus Cristo nesta última hora? Qual é o comportamento que eu e você, como igreja, como a eleita comprada pelo sangue do Cordeiro, precisa se portar? De que forma nós temos que lidar e caminhar e atravessar essa existência que já está sendo colocado um ponto final pelo Rei da Glória? Como é que nós devemos nos portar diante de todos esses acontecimentos? Meus irmãos, e a primeira palavra de Deus para nós essa noite é que nós precisamos tomar um comportamento bereano em relação às Escrituras. Precisamos pensar, precisamos pesar, precisamos colocar na balança das Escrituras Sagradas
aquilo que estamos ouvindo e vendo, porque as coisas não estão fáceis. Meus irmãos, estamos vivendo manifestações absurdas acontecendo todos os dias. Aparece sempre uma nova coisa, aparece sempre uma nova manifestação no seio de lugar onde se chamam de Igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos, apareceu uma tal de adoração profética. É a adoração do Apocalipse. É a adoração que um homem se joga no chão em gritos e gemidos e diz que está adorando como o homem do Apocalipse. O outro bate as asas, diz que é a águia. O outro ruge como um touro e vira uma bagunça o culto. As pessoas entram vazias e saem vazias. Atos proféticos bizarros, abrem a bandeira do Brasil, jogam água, dizendo que está purificando a nação do pecado, mas a nação está aí, indo de mal a pior, está na lama da corrupção. Festa junina dentro da igreja, MMA, balada gospel. Estão lavando a bandeira do Brasil e dizendo que o Brasil vai mudar por causa de um simples ato profético, feito em nome de Jesus, que eu nem sei se Jesus está sabendo que eles estão fazendo isso no nome dele. Mas a palavra de Deus que ecoa no nosso coração é que essa nação vai mudar não com ato profético, é quando a igreja se portar como uma igreja e pregar novamente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos vivendo uma fé em Cristo sendo misturada a amuletos de toda sorte em nome de Deus e da sua palavra. Ora, meus irmãos, hoje tem amuleto para tudo. Hoje se vende tijolo ungido, colher de pedreiro ungido, a vassoura que varre a desgraça, a peste de dentro da sua casa. Estão fazendo uma mistura, estão mesclando o Evangelho de Jesus Cristo, isso em nome dele, dizendo que todos esses aparatos vão trazer transformação e libertação para a vida das pessoas, mas eu sei que só uma coisa pode trazer transformação para a vida do homem: é a cruz de Jesus, é o sacrifício do Calvário, é a morte e a ressurreição daquele que veio para levar sobre si a minha e a sua enfermidade, e o nosso pecado estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. É por isso que nessa noite eu te convido, erga a sua mão e adore a ele, porque ele merece. Ora, meus irmãos, um evangelho que promove o homem, mas não promove a Cristo. Um evangelho que promove a figura humana. Um evangelho antropocêntrico, que coloca o homem no centro de tudo. Que diz que o homem pode. Que diz que o homem é. Que diz que o homem tem capacidade de criar e de, com sua palavra, fazer coisas que só o próprio Deus pode fazer. Quer criar aquilo que não existe, do invisível, só a palavra dele pode fazer. Essa teologia pregada nesse tempo tem levado a igreja a ser independente da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Eu não quero hoje ser um teólogo, falar para você termo grego, hebraico e aramaico. Eu quero ser sucinto. Hoje eu vim com um punhal na mão. Hoje eu vim nessa noite falar do sangue e da cruz de Jesus Cristo, que é ela ainda que faz a diferença na vida do pecador como eu e você. Glória a Deus. O evangelho que promove o pregador e o cantor, mas não promove o sacrifício vicário da cruz do meu Jesus. É o evangelho do flash. E nós precisamos, como uma igreja que está com os ouvidos abertos, esperando o rei voltar, nós precisamos começar a pesar na balança o que está sendo dito em cima do altar. Nós precisamos, meu pastor, pregar
pegar essas pregações antropocêntricas e colocar em cima da balança e ver se ela mede peso com a cruz de Jesus Cristo, com o sacrifício do Calvário, com a morte do eterno Jesus para salvar a minha e a sua alma. Nós precisamos pesar para ver se está de acordo e então levantarmos a mão e adorar, porque senão nós estaremos entrando em um buraco negro espiritual em que muitas pessoas entraram e nunca mais conseguiram sair. O nosso comportamento precisa ser diferente a partir de hoje. O nosso comportamento precisa ser diferente a partir desse culto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nessa noite eu sei que o meu Senhor está aqui. Eu não estou falando aqui com sabedoria humana. Eu estou falando aqui nessa noite simplesmente daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É a cruz do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa noite eu não vim falar de mais nada a não ser Cristo crucificado, que é a esperança da glória em mim. Esse evangelho que promove, esse evangelho que para promover ele precisa massagear, esse evangelho que para promover precisa passar por cima de fundamentos da fé, esse evangelho que coloca um irmão contra o outro. E nós ouvimos pregações dizendo: olha, Deus vai te exaltar e o teu inimigo vai cair por terra. E nós olhamos para o lado e dizemos: olha aqui, a treva vai cair por terra e a treva é meu irmão. E aí a igreja entra num delírio da glória a Deus, mas a palavra do meu Jesus que morreu por mim e por você está dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque esse é o mandamento que eu vos deixo. É essa palavra que está sendo pregada nessa noite, é o evangelho puro, genuíno e verdadeiro, que traz transformação para a vossa alma. Artistas promovendo o mercado da fé, e a cruz que me resgatou da mentira, do pecado, do engano e de tudo aquilo que eu fazia de errado está sendo deixado de lado. Aí o Espírito de Deus não pode mais convencer, porque ele só convence o homem da justiça, do pecado e do juízo quando se fala de morte do Cordeiro e da cruz do Calvário. Aí nós temos tido os cultos que parece que vai cair a casa e nenhuma alma aceitando a Jesus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor ele não veio para promover pregador, ele veio para promover o reino dos céus na terra. E ele está dentro de você e precisa agir através de você. Ora, meus irmãos, nós precisamos pesar. A igreja de Jesus não é de forma alguma mulher de manipulação, de ator, de artista de púlpito. Pregador Charles Haddon Spurgeon já falava que um dia não teremos mais pregador e ovelha, não teremos mais pastores e ovelha, teremos palhaços nos púlpitos, entretendo os lobos que estão assentados. E dentro desse aspecto, meu pastor, com muito temor e tremor, diante desse Espírito que está pairando sobre este lugar, e eu sei quando ele está porque eu conheço. Aqui nessa casa, nós precisamos ser crentes bereanos como nós somos. Nós vamos continuar pesando na balança quem sobe aqui. Se for para glorificar o nome de Jesus, nós glorificaremos junto. Mas se for para glorificar a carne, nós estenderemos as nossas mãos e repreenderemos, porque aqui só o nome do autor e consumador da nossa fé precisa ser glorificado. Qual comportamento devemos tomar? Qual é o
o comportamento que a igreja de Jesus precisa tomar. A hora está chegando, irmãos. A qualquer momento meu Jesus estará voltando. A qualquer momento este que você veio nessa noite adorar estará voltando. A qualquer momento a trombeta irá tocar e nós precisamos nos posicionar diante de tal afirmativa das Escrituras, dizendo: filhinho, é já a última hora. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Tomando esse comportamento bereano que pesa, tomando esse comportamento bereano que não se deixa levar por qualquer vento de heresia, tomando esse comportamento bereano que nos deixa fazer a vontade de Deus sem fazer a vontade daquele que aqui está. Só me dá um pouco de retorno, Marco Vinícius, por favor. Nós precisamos tomar um comportamento missionário e evangelístico. Toque no seu irmão, porque eu senti Deus hoje à tarde na minha casa me dizendo: hoje eu mudo o trajeto de algumas pessoas dentro deste tempo. Hoje, quando eu estava preparando, que o Espírito de Deus, ele disse: hoje eu tiro hoje eu tiro você do seu caminho e coloco no meu. Nessa noite Deus vai transformar a sua trajetória e vai colocar você no centro da vontade dele. Nós precisamos tomar, preste atenção nisso, precisamos tomar um comportamento missionário e evangelístico. Precisamos tornar a negligência em responsabilidade. Glória a Deus. A igreja brasileira tem negligenciado a sua própria nação. E eu começo dizendo os povos indígenas, e Deus está chamando você nessa noite para fazer a diferença nessa igreja que não sabe mais o que adora. Aqui na Deus são milagres, 5 anos dizendo que Jesus está sendo glorificado através dessa obra, através de você, através da nossa vida, e você está sendo chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Glória! Aleluia! A igreja brasileira está negligenciando a obra missionária na sua própria nação. A nossa igreja cresce do meio do Brasil para o litoral, porque é o lugar que tem, é a região com poder aquisitivo mais alto. E aí eu me pergunto, e fico com os meus botões tentando entender o porquê disso. Será que é por causa de alma ou por causa do dinheiro? Há 400 mil em todo o território nacional índios nessa nação. Estima-se que há 117 etnias sem presença missionária. Há 95 tribos neste país que nunca ouviram falar de Jesus. Há tribos indígenas, por falta da verdade que aqui é pregada nessa noite, que está enterrando crianças com probleminha no dedo. Enterra ela viva, porque é uma anomalia no meio deles, eles não querem crianças com defeito. As crianças são enterradas vivas por falta do conhecimento da verdade. E há uma trombeta de Deus tocando nesse altar nessa noite, dizendo: filhinhos, é já a última hora, te levanta, pois o campo missionário te espera. Os povos ribeirinhos, há 37 mil comunidades ao longo de centenas de rios e de igarapés. Há 10 mil dessas comunidades que apontam a ausência de igrejas evangélicas. Pessoas adorando ao rio, pessoas adorando a caboclos de orixá, pessoas adorando por falta de uma igreja
que deixou para trás o sentido de ser igreja. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E depois que ele faz o processo de descarregar, de aliviar você da carga, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crer será salvo. Meu amado Jesus. Nós somos constituídos nessa terra. A igreja está aqui estabelecida na cidade de Navegantes, nesta rua, porque Deus tem com essa igreja um propósito de ganhar almas para o reino dele. É tão somente esse propósito de eu e você estarmos aqui nessa noite. O propósito de Deus em instalar essa igreja é para que missionários sejam enviados e almas sejam ganhas para a glória do nome de Jesus Cristo. Aos ciganos, 800 mil ciganos que carecem de evangelização. É verdade, tem mais. E nós estamos na igreja ouvindo mensagens que massageiam o nosso ego. Estamos erguendo as mãos aos céus e adorando a Deus, e Deus olhando para nós e dizendo: não é mais tempo só de adorar, é tempo de adorar e avançar. É tempo de adorar e avançar. É tempo de adorar e plantar a bandeira do evangelho e dizer: aqui não quer xandere vachá, recandarabai, aqui Jesus reina também. É tempo de avançarmos o reino, é tempo de plantarmos a bandeira do evangelho e dizer: aqui quem manda não é mais o diabo, aqui quem manda é aquele que morreu e ressuscitou e está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus te chama nessa noite. Eu não vim passear, eu não vim massagear o seu ego, eu vim dizer que é um Deus Todo-Poderoso chamando você, porque filhinhos, é já a última hora. A igreja negligenciou o seu próprio país e o mundo. Precisamos pensar na necessidade mundial. Precisamos olhar para o outro lado do mundo e saber que nossos irmãos estão morrendo e indo para o inferno porque ainda não conhecem Jesus. Conta-se um testemunho que um casal de missionários foi para a beira do rio Ganges, rio que atravessa a Índia. Rio esse que os hindus, como não enterram seus corpos, jogam os corpos dos seus parentes mortos, eles ficam em estado de putrefação. E os indianos vão ali tomar banho naquele rio. A cidade de Varanasi, onde está o trono do diabo, recebe pessoas do mundo inteiro para tomar banho naquele rio para a purificação dos pecados. Você sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui com a mão no bolso sem fazer nada. Porque eu conheço uma passagem que o mesmo João vai dizer: se você estiver na luz, como ele na luz está, e tiver de comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus. Tem crente que ainda não entendeu: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há poder nesse sangue poderoso, e Deus quer usar você para proclamar o sangue de Jesus aonde quer que você esteja, porque só o sangue de Jesus pode transformar uma alma. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Bendito é o teu nome, Jesus. Eles estavam na beira do rio Ganges. De repente vem uma mulher. O casal de missionários está com os joelhos em terra, vendo aqueles homens tomando banho naquela água podre, dizendo que está purificando os pecados. E de repente vem uma mulher com um filho no colo. Ela balança o filho de alguns meses, de alguns dias, e lança dentro do rio. A criança cai naquela água caudalosa.
A água engole ele. Os missionários, quando viram, ficaram atormentados. Correram na mulher e, falando em inglês, perguntaram: quem era ele? Ela disse: era meu filho. E por que você fez isso? Você não amava o seu filho? Eu amava sim, eu tive 2 filhos. Só que o Deus que eu sirvo pediu um filho. E eu vim aqui entregar para o Deus que eu sirvo. E eu vim entregá-lo para ele. Aí eles dois, o casal de missionário, começou a pregar o Evangelho. Começou a falar que o sangue de Jesus é que purifica dos pecados. Começou a falar que o Filho de Deus caminhou entre nós como homem. E como homem, e como homem sofreu na cruz do Calvário e carregou sobre ele todas as nossas falhas. E que não precisava mais dar o seu filho a nenhum Deus, porque o Filho do próprio Deus foi sacrificado por eles. Aí a história diz que eles começam a chorar, todos eles juntos. A mãe começa a chorar. Ela pega no ombro, pastor, dos dois e diz assim: se vocês tivessem vindo 5 minutos antes, o meu filho ainda estava vivo. Meu Jesus. E você está aí parado, e Deus te chamou, e Deus te deu uma obra para fazer, e você está aí sentado esperando o quê? Quantas almas podem morrer porque você está parado? Nessa noite, o capitão do exército, o Senhor Jesus Cristo, está dizendo: te põe de pé, porque eu te chamei, vem fazer a minha obra. Quantas almas estão morrendo por causa de você? Se tivesse 5 minutinhos chegado antes, o meu filho ainda estaria no meu colo. Glória a Deus, aleluia. Deus nessa noite está chamando você. Aleluia. Deus está chamando você. Deus está chamando você que está aí em cima. Deus nessa noite está dizendo: é por causa de 5 minutos que almas estão morrendo, e nós estamos aqui ainda esperando Deus chamar. A chamada nessa noite dizendo: te coloca de pé, pois eu te usarei e te ungirei para fazer a minha obra. Deus está te chamando. Preste atenção. Existe uma área denominada de janela 1040, a área mais perigosa do mundo para se evangelizar. Ela compreende o leste da África ao oeste asiático, e ali dentro está 62 países, os países menos evangelizados do mundo. 97 dos povos não alcançados estão naquele lugar. 82% dessa população é a população mais pobre dentre os pobres. E só 8% da força missionária está lá. Há 100 milhões de crianças vivendo nas ruas. De cada 5 nascidas, 2 são abortadas. Há 19 milhões de refugiados de guerras e conflitos. Existem 22 milhões de prostitutas vivendo naquele lugar. E você está aqui esperando Deus te chamar. E você está aqui só esperando a trombeta soar para você subir livre, leve e solto. O meu Senhor nessa noite está te dizendo: as almas não podem mais ser perdidas. É hora de avançar, meus filhinhos, porque é já a última hora. É já a última hora. Existem 520 milhões de favelados em condição subhumana. Existem 2,3 bilhões de não alcançados no mundo inteiro. E a trombeta tocando nessa noite, ecoando nos 4 cantos desse templo, dizendo: filhinhos, é já a última hora.
Só que não se alegrem por causa disso, que ainda tem muito trabalho a fazer. As almas estão morrendo, nós precisamos tomar uma postura missionária, evangelística. Porque quando nós se apresentarmos diante do Cordeiro de Deus, eu quero se apresentar e olhar para trás e dizer aqui, olha aqui Jesus, tem um monte aqui que eu consegui levar para ti, porque eu estou